é melhor que se suicide. Está escrito na sua Bíblia, sim ou não? Ele diz: aquele que não vê esses tropeços, seria melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Quem já viu uma pedra de moinho? Pesada. Ela serve para quê? Para o quê, pastor? Quebrar o milho, o grão, para amassar o grão, para tornar o grão em pó. E Jesus está dizendo: pegue essa pedra de moinho, pendure no pescoço e se jogue ao mar. Na realidade, qual seria a consequência dessa pessoa que fizesse isso? O tropeço está te matando, meu irmão. Se você não cuidar e resolver o problema desse tropeço, se você não procurar crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, crescer no Evangelho, esse tropeço vai te levar para o fundo. Sabe por quê? A pedra de moinho é muito pesada. A pedra de moinho jamais vai fazer você flutuar. Cada vez mais ela vai te levar para o fundo. E Jesus está ensinando para os seus discípulos: vocês são discípulos, vocês serão apóstolos, mas entenda uma coisa: se vocês não conseguirem vencer os tropeços, seria importante que pendurasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Agora veja bem, a pedra de moinho, como disse, servia para esmagar grãos. E tem muita pedra de moinho esmagando vidas de pessoas. E pessoas até mesmo envolvidas no ministério. Estão sendo esmagadas. Esmagadas por uma situação. Esmagadas por uma circunstância. Esmagada por um momento da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. A circunstância que você está passando, ela jamais vai definir a sua posição diante de Deus. Entenda isto. As circunstâncias das nossas vidas, elas não definem a nossa posição. A nossa posição é uma posição de reis e sacerdotes, constituído por Cristo para o seu Deus e Pai. Entendam isto. Mas Jesus está falando, muitos estão sendo esmagados pelos próprios sentimentos, pelos próprios traumas da alma, da vida, pelos seus desejos. Há poucos dias atrás, vimos estampado em todas as manchetes do mundo um pastor de 30 anos de idade que tirou a sua vida. Triste. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus está ensinando a eles aqui: se vocês não vencerem os tropeços, o que acontecerá com vocês é como colocar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Os tropeços, quando eu falo de tropeço, eu não estou falando de pecados externos, eu estou falando de situações internas, de situações emocionais, de situações existenciais. Como obreiros, como líderes, como pastores, como ministros, nós temos que resolver esses tropeços da nossa vida. Nós não estamos acima do bem e do mal, meu irmão. Jesus está acima do bem e do mal. Mas eu e você somos humanos. Lembre-se do que eu falei no início desta palavra. Quando Jesus usa esta passagem, Ele está falando para humanos. Ele não está falando para super-heróis. Ele não está falando para super-obreiros. Não, Ele está falando para pessoas de carne e osso, de espírito, alma e corpo. Nós temos que entender isto.
Uma alegria aqui, pastor Gesiel, pastor Alderi. Uma alegria. Obrigado. No versículo 17, capítulo 3, diz: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. Tem uma outra versão que diz: acautelai-vos. Esta palavra acautelai-vos é muito mais profunda do que cuidado. Né? Quando ele diz assim, cuidado, né? Ele diz, cuidado, tem que ter cuidado. Mas quando ele diz acautelai-vos, ele está dizendo, pare para analisar a situação. Quando ele diz acautelai-vos, ele está dizendo, não tenha cautela, não siga em frente na situação que você está vivendo. Analise a sua vida, faça uma introspecção, olhe para dentro dos seus tropeços que estão dentro da sua vida, da sua alma, da sua existência. Acautelai-vos, acautelai-vos. Acautelai-vos. Eu imagino Jesus dizendo para os discípulos, e talvez naqueles discípulos mais próximos, como Pedro, João ali. Desculpa, pastor, dá licença. Jesus fez assim, ei, acautelai-vos. Pare um pouquinho, você está correndo muito nesse ministério. Dê uma paradinha. Dê uma paradinha. Você está pensando que você está com a corda toda, para um pouquinho. Acautelai-vos. Acautelai-vos no seu ministério. Acautelai-vos na obra que você está fazendo. Ei, pare um pouco. Acautelai-vos. Para que não suceda que você tenha que colocar uma pedra pesada no pescoço e lançar-se ao mar e tirar sua vida. Isso choca. Mas Jesus está falando para humanos, pastor Gesiel. Jesus não está falando para super-homens. Ele está falando para pessoas que têm tropeço, pessoas que cometem escândalos, pessoas que têm dificuldade. Veja bem, Lucas 17:4, eu preciso caminhar um pouquinho mais, porque nós temos mais 2 ministrações. Versículo 17:4 diz, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. No ministério nós sofremos muitos ataques e passamos por muitos tropeços. E às vezes, pelas mesmas pessoas. As mesmas pessoas nos atacam, as mesmas pessoas colocam tropeço diante de nós. Ontem o pastor Alderi falou aqui, existem pessoas que querem fazer você desviar do propósito. Porque essas pessoas sabem que o propósito da sua vida é eterno. O propósito, a sua posição é maior do que a sua condição. Entenda isto. E Jesus diz, olha, se elas pecarem contra ti 7 vezes ao dia, perdoa-lhes. Ei, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Resolva o problema do tropeço. Resolva o problema do tropeço. Resolva isto. Busque ajuda. Busque ajuda, já que você acha que você está fraco, que você não. Busque ajuda. Existem pessoas que podem te ajudar. Existem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. Não importa quanto tempo você tem de ministério, porque às vezes o tempo de ministério às vezes se torna um tropeço na nossa vida. Eu já tenho 30 anos de ministério, seria uma vergonha eu procurar alguém para buscar ajuda. Ei, Jesus fala para humanos, meu irmão.
Não importa o tempo que você tem de presbítero, de evangelista, de pastor, não me interessa o tempo. Entenda uma coisa: acautelai-vos. Perdoa-lhe, resolva o problema, perdoe sempre, sempre, sempre. Eu quero só citar aqui e ler, fazer um link com esse texto do capítulo 17, versículo 4 de Lucas, que diz assim. Eu quero fazer um link com Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar Caim, 7 vezes ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 70 vezes 7. Jesus falou aos discípulos quantas vezes ao dia? Lá em Lucas, 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia. Agora nós encontramos aqui que o perdão tem que ser 7 vezes ao dia, correto? Jesus falando ali nesta passagem. Agora nós encontramos aqui, lá atrás, no tempo da lei de Talião, do dente por dente, olho por olho, que haveria vingança, não somente 7, mas 70 vezes 7. Veja, o perdão e a vingança caminhando juntos. E Jesus, conhecendo esse texto de uma forma extraordinária, como ele, a própria palavra, em Mateus capítulo 18, versículo 21, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Isto aqui já é uma outra passagem. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Aí Pedro, conhecendo a primeira passagem de Lucas, que Jesus tinha falado 7 vezes ao dia, ele pergunta: 7? Aí Jesus diz assim, responde-lhe: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Jesus está se referindo ao quê? A impiedade de Lameque. Jesus está se referindo lá ao texto de Gênesis, quando a vingança seria 70 vezes 7. O perdão também alcança esta vingança. Quer dizer, o que eu quero dizer para você: o perdão anula todo e qualquer tropeço de vingança, ódio, discórdia que possa haver na sua vida. Jesus está dizendo: olha, um Lameque por dia, aleluia, um perdão, perdoe. Se pecar 7 vezes, perdoe 7 vezes. Isso é conhecer o Evangelho. Jesus está dizendo para eles, Jesus está ensinando o Evangelho para eles. Jesus está ensinando o Evangelho para eles. Agora, uma coisa muito interessante é que perdão é uma questão. Perdão é uma questão de fé. Você sabia disso, que perdão é uma questão de fé? Fé e decisão. Perdão não é sentimento. Existem algumas pessoas que dizem: o dia que eu sentir, eu perdoo. Não vai sentir nunca, pastor. Principalmente obreiro. Não vai sentir nunca. É a escola de obreiro, eu tenho que falar sobre isso para obreiro. Olha só no versículo 5 o que os apóstolos, os discípulos de Jesus disseram para Jesus, quando ele disse que tinha que perdoar 70 vezes 7. Olha o que eles perguntam para Jesus. Eles dizem para Jesus, perguntam não, declaram para Jesus. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé.
Acrescenta-nos a fé. Eu preciso de fé para perdoar. Acrescenta-nos a fé. A fé é o ponto mais importante para que você resolva os tropeços que acontecem e acontecerão na sua vida. Aí você diz, mas pastor, não é o amor? Não, o amor é derramado nos nossos corações quando cremos. O amor é derramado no nosso coração quando cremos, pela fé. Entenda isso. Os discípulos disseram, sabe o que os discípulos estavam dizendo? Nós não temos fé para perdoar 70 vezes 7. Eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para isso. Acrescenta-nos a fé, ajuda-nos. Queridos, se você não tem fé para isso, comece a entender esta palavra hoje. E comece a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Entenda isto. Diga ao Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não consigo perdoar a sogra, eu não consigo perdoar o pastor. Eu não consigo perdoar aquele ministério que me excluiu. Eu não consigo perdoar aquele pastor que me difamou. Não importa, entenda uma coisa, diga ao Senhor esta noite, acrescenta-nos a fé. Quando você declara isso, você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Você está crescendo no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Perdoar é uma questão de fé, é uma questão de decisão. Eu costumo dizer que a fé é como o amor. Amor é decisão. Deus decidiu nos amar. Ponto final. O sentimento do amor vem depois, mas o amor é decisão. Como o perdão. Não tem como você perdoar pelo sentimento. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Paulo estava expondo a sua humanidade, a sua fraqueza e a sua necessidade de aumentar a fé para muitas coisas. Ele necessitava. Aumenta-nos a fé. Agora, aí Jesus fala, no versículo 6, diz assim, e disse o Senhor, se tivesses fé como de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Interessante que Jesus disse, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Precisa de muita coisa, pastor? Pastores. Jesus disse do tamanho de um grão de mostarda. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta moreira, interessante, dirias a esta moreira, arranca-te daqui. Esta é a grande revelação de Jesus aos seus discípulos. Vocês ouviram o que o pastor falou? É melhor a moreira ir para o fundo do mar do que eu amarrar uma pedra no pescoço. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta moreira, arranca-te e planta-te no mar. Duas coisas nesse texto. A primeira, Jesus não vai arrancar o tropeço da sua vida. Jesus não vai arrancar o tropeço da sua vida. Ele está dizendo para os apóstolos, se vocês tiverem fé, são vocês que vão arrancar. São vocês que vão arrancar. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão, vocês declararão, vocês usarão o poder da palavra.
Não deveria estar onde está. Não deveria estar onde está. E Jesus está dizendo: use pela fé o poder da palavra e arranque o tropeço que está no seu coração. Em segundo lugar, agora declare para ele: planta-te no mar. Você já viu alguma árvore plantada no meio do mar? Alguma vez você já viu uma árvore plantada no meio do mar? Jesus sabia que quando você declara pela fé, no poder da palavra, aquilo vai desaparecer da sua vida. Aquilo nunca mais vai voltar a ter raízes na sua vida, a criar raízes na sua vida. Jesus sabia disso. Jesus sabia que nenhuma árvore é plantada no mar. Jesus sabia disso e ele está dizendo: o mar vai levar todo o mal, todo o tropeço, todo o escândalo da sua vida. O mar vai levar e não ficará nenhuma sequela de raízes. Que não brote no vosso coração toda raiz de amargura. Quantos de nós, obreiros, estamos deixando plantar no nosso coração raízes de amargura? Quantos homens de anos e anos e anos, pastor de ministério, estão com o coração cheio de raízes de amargura? E não precisa ter muitos anos e anos e anos de ministério. Um jovem com 30 anos tira a sua vida. Jesus está dizendo: livre-se disso hoje. Se você tiver uma pequenina fé, uma fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai ter poder de arrancar esse sentimento maligno que está dentro de você, que está dizendo para você se suicidar, que está dizendo para você odiar, que está dizendo para você ser uma pessoa amarga, uma pessoa desesperada. Esse sentimento que está no seu coração. Jesus estava ensinando os seus discípulos. Mas deixa lixo. Mas quando você arranca pela fé, não fica nada. Quando você arranca pela fé, a sua vida está limpa, a sua vida está liberta. Irmãos, imagine o que Paulo teve que arrancar. O que Paulo teve que arrancar da sua vida. Um homem cheio de religiosidade. Um homem conhecedor da lei. E quem sabe se orgulhava de conhecer a lei. Como muitos obreiros se orgulham de ter lido a Bíblia 50 vezes na vida. Ontem nós falamos aqui, quando Paulo saiu na cidade de Damasco, ele saiu como uma besta babando. É isso que o texto, na expressão grega está dizendo, que ele saiu como uma besta babando para matar os cristãos. Agora imagine o que é que tinha no coração desse homem. Qual era o sentimento que permeava o coração dele? Mas de repente uma luz resplandeceu. Aleluia, uma luz resplandeceu diante dele, houve uma explosão de luz diante dele, da luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz da palavra. E Paulo, quando cai daí, se levanta, e quando ele se levanta, já se levanta arrancando todas as raízes que estavam plantadas na sua vida. Ananias não acreditou muito, porque tem pessoas que não acreditam que você arrancou as amoreiras da sua vida. Mas Paulo disse assim: eu não preciso mostrar para ninguém que eu arranquei as amoreiras, só vou escrever algumas cartas na Bíblia aí, para fazer parte do Novo Testamento. Deixar umas cartas escritas para eles aí.
sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o conhecimento. O povo perece porque lhe falta Jesus. Está faltando Jesus, queridos. Entenda uma coisa: a fé para perdoar não é apenas para alguns, é para todos, é para todos. Não se sinta impotente diante desta situação. Não se sinta impotente diante desta situação. Não se sinta impotente diante da situação que você está vivendo. Eu não sei quais são as coisas que podem fazer tropeçar, você tropeçar, se são externas ou se são internas. Eu quero dizer para você, não se sinta impotente. Outra coisa que quero dizer para você, diante de todos esses tropeços, não se sinta vítima. Você não é vítima. Deixa eu falar mais uma vez. Você não é vítima. Não se vitimize. Você não é vítima. Ah, mas ele me feriu, ele me machucou, ele fez isso, ele fez aquilo. Você não é vítima. Diga para você mesmo isso agora. Não precisa falar para o irmão, não é para você. Diga assim: eu não sou vítima. Eu sou filho de Deus, aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou vítima. Eu não sou vítima dos tropeços, não sou vítima das situações, não sou vítima dos problemas, não sou vítima dos sentimentos. Não, não, não. O sangue de Jesus, a obra de Cristo na cruz, já operou em mim. Conhecimento, irmãos, conhecimento é convicção, não é emoção. Entenda isto. O perdão é um ato de fé, acompanhado com uma decisão. Eu só quero ler esse último texto, que diz assim, Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Né? Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Eu creio que a Bíblia está muito explícita, muito clara no texto que Jesus está falando. Perdoar é muito mais sublime do que curar um paralítico. Perdoar é muito mais sublime do que levantar um defunto. A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, não é para você levantar defunto. É para você crescer na graça e no conhecimento. É para você perdoar. Muitos de nós pedimos fé, queremos fé, 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 fé. Fé para fazer milagres, né? O maior milagre é o perdão. Porque Ele nos perdoou. E nós devemos perdoar assim como Ele nos perdoou. Porque senão de nada valerá o que estamos fazendo. Você está na 5ª Escola Bíblica de Obreiros. Você está na 5ª Escola Bíblica de Obreiros. Quantas palavras e mensagens você já ouviu? Eu gosto desse silêncio. Sabe por que esse silêncio? Porque você está olhando para dentro.
Você está olhando para dentro. O que é que eu estou fazendo como obreiro? O que estou fazendo como cristão, como servo de Deus? Jesus estava ensinando os seus discípulos a crescer na graça e no conhecimento. Eu quero encerrar essa palavra, quero deixar essa palavra para você, declarando para você que o perdão é o resultado do amor de Deus pelas nossas vidas. Você já se sentiu amado? Se você já se sentiu amado por Deus, isso significa que você já se sentiu perdoado. Perdoado. Eu estou perdoado dos meus pecados. Nós falamos aqui no início, todos somos pecadores. Mas temos um Deus que perdoa todos os pecadores. Que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o perdão é o resultado do amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Eu creio que só essa frase do início do texto do capítulo 13 de Coríntios já diz tudo. Se eu já me senti perdoado, eu já me senti amado. Se eu já me senti amado, é porque já fui perdoado. Você se sente perdoado? Você se sente perdoado? Eu não estou falando de religião, eu estou falando do amor de Deus. Curve sua cabeça. Tem momento com Deus agora. Olhe para dentro de você e veja aonde está o tropeço. Onde está o tropeço? O que está impedindo? O que está te levando a situações? Porque você vai arrancar esta moreira hoje da sua vida. Você vai arrancar essa moreira e vai jogá-la ao mar. Ela nunca mais voltará para você, nunca mais. Esta escola bíblica, irmão, esta escola bíblica, ela vai marcar a sua vida. Porque você está recebendo o amor do Pai, o amor de Deus. Nós ainda temos alguns minutinhos, eu quero dizer para você, receba o amor. Sabe, neste momento agora, receba o amor de Deus, porque Deus tem mais para você. Daqui a pouco teremos mais ministrações, mas eu quero dizer para você agora, arranque esta moreira, arranque esse tropeço da sua vida, e fique livre, fique liberto para você receber a palavra que virá na sua direção. Sabe? Receba esse amor. Receba esse abraço do Pai. Receba esse abraço de amor do Pai. Sabe por quê? Quando Ele te ama com amor, Ele está dizendo, você está perdoado. Você está perdoado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado. Obrigado por esta hora. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, que cada ministério aqui representado seja um ministério frutífero, um ministério fluente, um ministério sadio, um ministério sarado, um ministério curado, um ministério liberto. Pai, que nenhum tropeço possa estar dentro de nós, nem diante de nós, mas que pelo poder da palavra da fé, isto seja arrancado agora de nós, toda a raiz
toda raiz que foi plantada dentro de nós, ela seja agora arrancada e lançada ao mar, conforme diz a tua palavra. Pai celestial, obrigado por este momento, e que esta palavra, Pai, possa ficar latejando no coração dos teus filhos, ao sair aqui deste santuário, ao voltarem para suas casas. Senhor, que o teu Espírito possa trabalhar nesta palavra, através desta palavra, no coração de cada um. Ah, Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, no precioso nome do teu Filho, Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Pastor Júnior, com a palavra, por favor. Amém, irmãos? A vitória é nossa, né? Pelo nome de Jesus. Irmãos, nessa linda participação do pastor Josué Monteiro. Os irmãos não sabem, o pastor Josué é o nosso professor aqui no nosso seminário. Tem sido bênção para essa igreja, bênção para nossas vidas. E foi uma aula muito forte, né? E em nome do ministério da igreja, nós vamos chamar um aluno bem valente aí. Um aluno ou uma aluna bem valente vir aqui, entregar nas mãos do pastor Josué. Lembrança da escola.